Inicialmente, eu quero justificar a bibliografia que eu sugeri, né, para hoje e também os próximos 2 encontros. Eu não sei certamente se serão os 2 encontros, mas eu programei, né, os próximos 2 encontros, mas como vocês já viram perfeitamente bem, todo programa de aula, de disciplina, ele mesmo vai se refazendo, né? Então, tem uma programação aí para a gente terminar meados de dezembro, vamos ver. Mas é o seguinte, a gente veio desenvolver um estudo a partir das discussões de biopolítica, do poder e todas aquelas discussões que nós desenvolvemos também. A partir daí, a gente foi para uma discussão sobre, principalmente referenciado no Spinoza, né, a teoria da ficção, a potência do corpo, e o quanto que um corpo afetivo é um corpo também que aprende e é um corpo também que intervém sobre a realidade, né? Construindo sócios, que Deleuze e Guattari vão chamar de sócios. O corpo se produz na relação com o mundo e, ao mesmo tempo, produz esse mundo. É um pouco os agenciamentos, né, que circulam entre os corpos na sua relação com o mundo. A relação é basicamente essa, né? Lembrando, só para aquecer um pouco o nosso tema, quer dizer, lembrando a teoria da ficção do Spinoza, os corpos têm uma potência de afetar uns aos outros, têm atributo de afetar uns aos outros quando se encontram. Então, no encontro, esses corpos eles podem afetar uns aos outros com afetos positivos ou negativos, ou seja, produzindo alegria e tristeza, que aumenta ou reduz a potência do corpo a agir no mundo, ou a sua potência vital, etc. Então, é como se o corpo ele tivesse do meio a sua experimentação da vida, na sua vivência, ele vai deixando nesse corpo o que Spinoza chama de marcas, o Cláudio Piano chama de marcas, né? Registros. E vai produzindo, então, esse corpo, de uma certa forma, o que nós hoje chamamos, vai produzindo uma subjetividade, ou seja, então o corpo está em processo contínuo, ilimitado, de processo de mudança da sua subjetividade, o que nós chamamos de processo de subjetivação. Na medida que esse corpo ele aprende com as suas experiências, suas vivências, ele também intervém sobre o mundo com a sua potência, né? Modificando esse mundo, intervindo sobre esse mundo. Então, a produção de si do mundo ao mesmo tempo. E a gente veio nessa discussão do Spinoza, e a última discussão que a gente fez foi basicamente essa discussão sobre o conhecimento, né? Em Spinoza, a gente discutiu os 3 gêneros do conhecimento. Primeiro, a gente discutiu uma estética do conhecimento, trazendo o conceito de ciência intuitiva, que é o conceito de Spinoza, que está ligado à ideia do 3º gênero do conhecimento. Não sei se vocês lembram, os 3 gêneros do conhecimento. O primeiro gênero do conhecimento é a ideia inadequada, né? Recapitulando, quando a pessoa tem estímulos do meio, um fenômeno, por exemplo, e que ele não forma esse fenômeno, ele vai produzir uma ideia sobre ele, uma ideia inadequada. Eu tenho um exemplo bastante simples, um pouco banal, do trovão, e uma criança acha que o céu está desabando, o mundo está acabando, né? Uma ideia inadequada sobre o fenômeno sobre o qual ela não tem entendimento. Então, isso é muito comum na vida cotidiana, nas instituições, em que isso ocorre, né, frequentemente.
nas relações, principalmente em instituições autoritárias, persecutórias, né, que se cria nas relações institucionais, pessoais e tal. O segundo gênero do conhecimento é o conhecimento estruturado, científico, podemos dizer. E o terceiro gênero de conhecimento é o conhecimento do corpo afetivo. Spinoza vai chamar de ciência intuitiva. O próprio Spinoza vai falar o terceiro gênero e o segundo gênero de conhecimento são complementares, né? Mas seria insuficiente nós lidarmos apenas com conhecimento, aspas, muitas aspas, científico, tal qual concebido no século XVII, a partir do que Foucault vai chamar do momento cartesiano, né? Então, são essas questões que vão se colocar para nós. Esses conceitos são conceitos, é uma questão que nós fazemos muita questão de discutir na nossa disciplina, e para nós os conceitos são conceitos ferramenta. O que isso quer dizer? Que é um conceito que nós precisamos tirar, aprender como operar com esses conceitos, né? Nas nossas pesquisas, avaliações do serviço, como que esses conceitos nos servem para andar no mundo do conhecimento e no mundo da vida. Então, a ideia de conceito de ferramenta vai trazer uma ideia de utilidade prática para esses conceitos, né? Então, essa é uma questão importante. E foi a partir daí que eu achei que nós, depois de discutirmos sobre o corpo, sua potência, o conhecimento, os gêneros do conhecimento, achei que seria interessante nós debruçarmos um pouco na ideia da pesquisa. Eu, então, propus esse texto, um texto bastante curto, do livro da Sueli Ronig, mas a ideia é que a gente prossiga nesse livro, mais um pouco, né, em outros textos, introduzindo a ideia de cartografia como modo de produção de conhecimento. E já adiantando, né, a cartografia como ideia de produção de conhecimento, reconhecendo esse corpo afetivo como um corpo que aprende, um corpo que conhece, né? Ou seja, vamos pesquisar a realidade, mas tendo claro que nós estamos conversando e nos relacionando com outros corpos que também são corpos afetivos, né? A Sueli Ronig diz a cartografia da linguagem aos afetos. Então, essa percepção, não é? E eu diria que não é só a cartografia que pode dar linguagem aos afetos. Várias outras propostas de produção de conhecimento, várias outras propostas metodológicas também podem dar linguagem aos afetos, né? E aí nós podemos pensar várias possibilidades. A etnografia, por exemplo, é uma que se coloca nesse campo. Esse campo também de se conectar com esse mundo da subjetividade, da subjetivação, pode se colocar também nesse campo, né? Da produção subjetiva, vamos dizer assim, do mundo. E várias outras propostas. A própria literatura pode oferecer também instrumentos que nós podemos lançar mão para produzir conhecimento e nos conectarmos a essa ideia geral, perceber os fenômenos, mas também na sua produção subjetiva, né? Nessa relação mundo-pessoa, pessoa-mundo. Mas, enfim, então eu trouxe essa proposta para a gente avançar um pouco nessa discussão
Eu acho que a Sueli Ronick é uma boa referência. Esse livro é um livro, foi o doutorado dela, ela fala isso na apresentação. E a Sueli Ronick, ela acho que tem um pouco da biografia dela no livro, né? No período da ditadura militar no Brasil, ela se exilou na França, ficou por lá 10 anos, ela é de formação psicóloga, ela é psicanalista, e ela vai aprofundar seus estudos na filosofia da diferença, na esquizoanálise, na análise institucional, campos de conhecimentos que vão agregar e enriquecer, né, a saúde coletiva. Já falei isso aqui. Quando nós saímos daquelas 3 bases da saúde coletiva, planejamento, ciência social e epidemiologia, vamos buscar na filosofia, na antropologia, na psicanálise, nas artes, na literatura, outros conhecimentos para agregar ao campo da saúde coletiva. Nós estamos buscando ferramentas que nos ajudam a compreender os fenômenos com os quais nós lidamos, né? Trazendo uma ideia de que a saúde coletiva ela é transdisciplinar. Ela vaza os campos disciplinares, todos eles, né? Essa é a questão importante. Bom, são parênteses, né? Mas então, voltando, quer dizer, a ideia é que a gente faça um debate bastante aberto aqui sobre a questão da cartografia, para inspirar metodologias nessa direção. Não precisa ser necessariamente cartografia, metodologias na direção de compreensão dos fenômenos, entendendo a subjetividade, a subjetivação e essa relação aí do corpo, quanto o corpo afetivo ele se comunica, e captar também esse corpo afetivo. Por último, né, eu acho assim, que não vale a pena ter apego a um método. Então, estou falando, estou trazendo a cartografia, que é uma possibilidade, certo? Mas sem dizer que a cartografia tem que ser o método que vai guiar as pesquisas. Nós não podemos falar isso, ou dizer que uma coisa vai guiar a pesquisa, outra coisa que vai guiar a pesquisa. Sempre acho que a questão fundamental em qualquer pesquisa é o objeto. Ou seja, qual questão você se coloca para enfrentar dentro de um determinado tema, né? A questão crítica de uma pesquisa é o objeto. O que você se coloca como problema para que te desafie, para desvendar? Então, a questão fundamental é a construção do objeto da pesquisa, né? O seu problema, o campo problemático com o qual você vai estar lidando com ele. E o método? O método ele existe para servir a um determinado objeto. O método é o modo como você vai caminhar, você vai te instrumentalizar para caminhar na direção de construção daquele objeto, desvendar aquele objeto, né? Então, o método ele é o instrumento que você tem. Então, ele pode variar dependendo do objeto, né? Só para dizer que trazer cartografia não significa uma adesão cega à cartografia, pode ser qualquer método, pode ser qualquer possibilidade, né? Nós estamos trazendo aqui um exemplo de uma forma de produção de conhecimento. A cartografia ela pode incorporar, inclusive, dados. Pode incorporar, inclusive, dados, fonte secundária, né? Não tem necessariamente que ser. Pode incorporar como subsídios, né? Porque ela vai sempre lidar com fonte primária. O que é a fonte primária? É quando você mesmo está produzindo dados.
A entrevista, a observação direta, a convivência com os grupos, a roda de conversa, tudo é fonte primária, quando você mesmo está produzindo dados, certo? A fonte secundária, quando o dado já foi produzido, você lança mão neles. Dados estatísticos, por exemplo. Pesquisa em artigos, na literatura, fonte secundária. Acho que seriam essas observações iniciais para a gente começar a nossa discussão. Mais alguma? Eu acho que são esses alertas. Último alerta. Quem criou essa ideia de cartografia diz que a cartografia não é um método. Embora tenha um livro, né, produzido aqui na Psicologia da UF, o título do livro é O Método da Cartografia. Mas tem essa questão, que a fonte Deleuze e Guattari, por exemplo, vai dizer que não é um método, né? Porque a cartografia supõe que ela nunca se repete. Ela não é um modelo a ser seguido como uma receita de bolo. Coisas do tipo. Haverá uma cartografia para cada realidade que se estiver interagindo com ela. Então, Sueli Ronick, ela vai dizer, tem várias frases dela que vão, nesse livro, que vão levar a esse entendimento, por exemplo, mas essa ideia de que não é um método, não é de Deleuze e Guattari. Mas ela vai dizer, a cartografia é o antimétodo. Outra coisa que ela diz, a cartografia é um método ad hoc. Ad hoc é a expressão latina que significa específico, direcionado a uma questão específica, singular. Né? E tem também outra fonte interessante nessa direção para discutir cartografia, Virginia Kastrup. A Virginia Kastrup também ela vai discutir cartografia nessa direção que a Sueli Ronick apresenta para nós, né? Essa ideia. Então, a cartografia vai sempre exigir fonte primária, contato com as pessoas, acompanhamento, imersão no objeto. Não trabalha com a ideia de que o pesquisador tem que estar distante do objeto, né? Como se isso fosse possível. Não trabalha com essa ideia. Né? O pesquisador pode estar imerso ao objeto. Para compreender os afetos todos, a produção subjetiva na relação com o objeto, é preciso ter relação com esse objeto. A gente pode trazer alguns textos de pesquisa também, que eu acho que pode ser interessante. Né? Eu tive, por exemplo, uma pessoa, uma psicóloga, veio fazer mestrado, queria estudar, evidentemente, estudar cuidado da saúde mental. Né? Mas ela não tinha experiência de serviço público. Eu falei, então você vai para o Hospital de Jurujuba, que é um manicômio que tem em Niterói, você vai fazer uma imersão, você vai ficar lá alguns meses no manicômio para se encharcar naquela realidade. Ou seja, não é ir fazer uma entrevista e ir embora. Isso não vai retratar a realidade do manicômio. Você tem que ir viver lá uns dias, viver lá alguns meses, conviver, né? Conviver alguns meses para se encharcar do objeto, para formar entendimento desse objeto. E foi de umas experiências, ela me disse, mais interessantes que ela já teve, né? Mas muito impactante, mas é a forma de compreensão,
E depois a gente escolheu um caso e ela acompanhou esse caso. Acompanhou de acompanhar. Quer dizer, tirava um dia na semana e ficava um dia de semana com o sujeito. Certo? Acompanhando as loucuras dele e tal. A gente pode trazer esse texto também. Talvez seja até interessante, né? Alguns casos, a vocês também podem trazer alguns casos também nessa direção, né? Mas, enfim, eu não posso começar a falar, eu fico falando muito. Nós podemos fazer aquele exercício que a gente faz, mas nem precisa dividir em grupo, porque eu já comecei também, já disparei, né? Mas a gente pode começar assim. Que questões a leitura? Eu propus a leitura de um texto curto, porque acho que esse é um livro que vale a pena, né, gente? Acho que vocês já... Esse é um livro que vale a pena, sabe? Eu mandei no PDF aí, mas eu acho que vale a pena pelo livro. Eu acho que o prefácio ele é bastante interessante, porque ele já vai trazer conceitos, né? Então, sugeri que lesse o prefácio. Já tem conceitos bastante densos aqui para a gente discutir no prefácio. As notas de abertura é uma instrução de como ler as referências, né? Que ela vai colocar as iniciais das referências a mais do texto, então ela já vai dizer o G é Guattari, o D é Deleuze, o S é Spinoza e tal, é uma instrução. Depois o livro 1, que aí eu pedi para ler até a página 37, que é o primeiro capítulo, é uma introdução singela do tema da cartografia. E ela vai usar uma metáfora, né? Ela usa metáfora para fazer a discussão do capítulo 1. Mas, então, eu gostaria de saber de vocês que temas, fazer aquele exercício básico nosso, terem visto o prefácio em capítulo 1, que temas vocês gostariam de botar para a nossa discussão, que não estão suficientemente entendidos, quer aprofundar, ou que entendeu, mas quer comentar, ou que pautas vocês propõem, né, para a nossa discussão, ou alguma problematização sobre o tema que ela sugere aqui. Ou algum termo também que não está suficientemente esclarecido, né? Eu tenho alguns, mas eu quero ouvir vocês primeiro. Então, aqui na sala, alguém... Eu acho que a gente poderia falar um pouco Você mais. fala o nome só para as pessoas. Clarissa. Clarissa, fala alto, pessoal. Queria que a gente falasse um pouco mais sobre o desejo como processo de produção. Ótimo. E dos 3 movimentos do desejo. Ótimo. Na primeira página também, ela já fala de micropolítica, que é sempre bom também aprofundar um pouquinho mais. Estou tentando arrumar a nossa... Acho engraçada a nossa parafernália aqui. Desejo. Fundamental. Desejo é um conceito absolutamente fundamental. Desejo e seus 3 movimentos.
que são os movimentos da noivinha que vinga, que gora. Não é isso? 3 movimentos. Eu acho muito interessante a metáfora, né? Porque são as bolinhas, né? Aqui, né? A Clarissa sugeriu desejos 3 movimentos. Na metáfora do texto, os 3 movimentos. Ela está usando a metáfora de uma noivinha, né? Então, é a noiva que vinga, é a noiva que gora e gruda, ou seja, ela não vinga e ela gruda, e a outra é a noiva que ela faz o 3º movimento, né? Diferente desses 2. Certo? Ela vinga, mas numa outra direção. E o desejo é um conceito central. Tá bom, tá pautado. A sala mais alguém? Acho que a gente podia falar um pouco sobre corpo vibrátil, o ponto entre os corpos e corpo vibrátil. Corpo vibrátil é outro conceito denso e importante. Corpo vibrátil. Certo, André? Corpo vibrátil. Ontem foi o dia da independência de Angola. Pensando em Timor-Leste, né? O dia da independência de Angola, o seu corpo vibrou diferente. Certo? Porque está longe de Angola, mas se emocionou ao pensar que foi a independência de Angola. Né? Entendeu o que é a vibração do corpo? Não é algo só dado à razão. Né? Certo? Que vibra é o corpo afetivo. A memória afetiva, por exemplo, da independência de Angola, que fez os colegas de Angola ontem, seu corpo vibrado estava mais sensível. Mas, algum tema? Se der tempo de falar um pouquinho de micropolítica. Micropolítica. Já discutiu, né? Ela vai tocar aí, a micro é macro. Quando ele fala das questões também das máscaras, do artifício, a questão das máscaras, dos artifícios, o movimento de simulação. Não. Ô, gente, aqui no... Quem está virtual? Alguma questão? Eu só não estou no chat. No chat. Eu não estou vendo o chat, só um minuto. Roma, professor Roma. Movimento, intensidades, máscara, simulação. Está aqui, né? Movimento, intensidade, máscara, simulação.
Ok. E Maria Fernanda, corpo vibrátil, percepção. Depois a Larissa, corpo vibrátil e olho vibrátil. Michele, antropofagia para a subjetividade. Antropofagia. E a subjetividade, né? Percepção. Você vê que é muito denso, cada conceito desse. Forma de expressão para as sensações intransmissíveis por meio das representações existentes. Fiquei com dificuldade de entender esse tema também da antropofagia. Exato. E as representações, né? Forma de expressão para sensações intransmissíveis. Veja as representações. É um termo importante, representação. Mais alguma questão, gente? Então, aqui nós temos Sou Roma, Maria Fernanda, Larissa, Michele, Maria Fernanda novamente. Então, vamos tentar começar. Certo? Alguma questão mais aqui? Não penso. Veja bem. Como prefácio? O prefácio ele vai trazer várias coisas que estão sendo mais detalhadas no livro. Certo? Uma questão muito importante. Quer dizer, eu vou começar pelo capítulo 1, quando ela vai citar. A Sueli Rolim está usando uma metáfora. Certo? Essa metáfora é uma cena. Então, ela vai falar de uma cena de filmagem. Você tem uma câmera filmando, fazendo um filme. Isso é a metáfora, né? E essa câmera fazendo esse filme, ela vai filmar uma jovem, que ela diz que é a noivinha. Ela está referenciada, por exemplo, na tradicional família mineira do século passado, né? Mais para meados do século passado, criavam as suas filhas para um casamento, noivinha, né? Esse era o plano. Então, ela está fazendo um filme, esse filme. E a primeira questão que ela diz é o seguinte: você tem uma câmera filmando, essa câmera, fazendo esse filme das 3 noivinhas, ela diz, essa câmera é uma câmera que ela é a retina, é o olho retina que está vendo aquela cena da novinha. O que é o olho retina? A retina é um órgão, certo? Uma estrutura do olho. Então, o olho retina é a metáfora que ela usa para dizer que ali é um olhar sobre a forma, as estruturas e as formas. A noivinha, seus movimentos, né? As cenas. O olho retina, portanto, são essas formas. E que não capta mais nada além da forma. Certo? É como se você fosse uma unidade de saúde estudar o cuidado a uma pessoa com hipertensão arterial, ou cuidado a uma gestante. E para estudar o cuidado a uma gestante, você vai no protocolo, certo? De cuidar da gestante. E se dá por satisfeito.
certo? É o olho retina operando, certo? Entendeu? E você vê, então, o médico, a enfermeira aplicar um protocolo sobre aquela gestante. É o olho retina. Sobre as formas, estruturas. Mas ela fala de uma aproximação da cena, e quando ela se aproxima da cena, eu estou falando, está no livro, gente, quando ela se aproxima da cena, ela vê que tem movimentos amorosos, né? De amor, tem movimentos de rejeição, repulsa, certo? Então, ela começa a ver, já não pelo olho retina, mas ela começa a ver pelo olho vibrátil. O vibrátil está percebendo as emoções. Ou seja, o vibrátil está percebendo os afetos circulantes naquela cena. E tinham afetos de amor, afetos de repulsa, né? Afetos de medo, afetos de alegria. O mundo se mostrou naquela cena muito maior do que o olho retina poderia ver. Apenas formas e estruturas. É como se você fosse uma unidade, nessa pesquisa sobre a gestante, seu olho retina vê o protocolo de atendimento, a enfermeira e médico aplicando o protocolo de atendimento à gestante, correto? Mas o seu olho vibrátil, o vibrátil vê as emoções. Pequeno parênteses, você vai dizer olho vibrátil, depois ela fala corpo vibrátil. Porque o que vibra não é o olho, o que vibra é o corpo. Então é mais adequado, precisamos assim dizer que é o corpo vibrátil, porque é o seu encontro com aquela cena. Na gestante, como se você passasse a ver, por exemplo, os medos, as alegrias, as esperanças, as angústias dessa gestante pela condição dela de mulher, né? De mãe, etc. E tal. Certo? Então, esse que está dizendo o corpo vibrátil começa a ver esses outros afetos circulantes e produzindo a cena também. Então, o que a gente vai... não sei se a gente viu aqui o estudo de caso que eu fiz, o caso JE, acho que não, nessa disciplina não. Que eu vou falar muito disso. É um tetraplégico, e a gente foi estudar o caso e tal, da produção de cuidado a ele, e eu faço essa discussão. O que o olho retina vê e o que o corpo vibrátil via no caso dele. Está claro isso, gente? Alguma questão? Então, é essa questão que ela está colocando. Então, quando seu corpo vibrátil está vendo as emoções, os afetos circulantes, a maior ou menor potência vital, a maior ou menor potência de agir no mundo, né? Vendo desses afetos serem afetos positivos ou negativos que aumentam ou reduzem a potência. Capitalismo cognitivo, sim, podemos pontuar, Thaís. Mas é um outro tema que vai estar lá no final do livro. Você viu no prefácio, possivelmente, né? O prefácio, prefacia, né? Então, ele fala de tudo. Está claro, gente? A primeira questão é essa. É diferenciar o que é o olho retina e corpo vibrátil. Estou olhando para a cena. E aí ela vai, então, usando essa metáfora, ela vai usar a primeira cena e os três movimentos, eu desejo os 3 movimentos
Então, quais são os 3 movimentos? O primeiro movimento é a noivinha que vinga, certo? Ou seja, a noivinha que tem aquele projeto familiar, secular, né? De que ela se cria numa família, se casa e vai reproduzir essa mesma vida, certo? É a noivinha que vinga. É o primeiro movimento, certo? Ou seja, mantém tudo como está, mantém a tradição, mantém o status quo, certo? A reprodução de tudo que significa aquela estrutura social, né? Familiar. O segundo movimento é a noivinha que não vinga, que gora, né? Que gora e gruda. O que ela está dizendo com isso? Esse projeto, a segunda cena é uma noivinha que esse projeto não dá certo, ela não segue esse plano no primeiro momento, mas no segundo ela adere a esse plano de uma forma muito mais dura, rígida do que a anterior. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá bom? Entenderam? Ela faz o movimento de saída desse projeto, mas ela retorna a ele, e quando retorna de uma forma mais rígida, mais dura, mais grudada a esse projeto. E o terceiro movimento é o movimento da noivinha que ela descola desse projeto, certo? E ela se produz num outro projeto de vida. Diferente. Certo? Tem 2 coisas aqui importantes de discutir. Primeira coisa é o seguinte, os movimentos de... Ela está discutindo conosco os movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Mas antes disso, de que território nós estamos falando? Nós estamos falando de territórios existenciais. Está claro isso? Um pouco atrás. Quando nós olhamos determinadas relações, pessoas, fenômenos, que além do olho retina, está vendo estruturas e formas, tem um olho vibrátil, um corpo vibrátil conectado àquela cena, e você está percebendo as emoções ou os afetos circulantes, certo? Você está percebendo o mundo existencial que habita aqueles corpos. Está claro, gente? Vou dar um exemplo da nossa sala. Já falei isso aqui uma vez, eu acho. Uma pessoa chega aqui e você pergunta para ela, o que você está vendo? Abre a porta da sala, o que você está vendo? Aí a pessoa fala o seguinte, eu estou vendo pessoas, o computador, o quadro, televisão, o professor falando, os alunos ali interagindo com ele, eu estou vendo isso. Certo? Olho retina, vejo, mapeou. Está claro? Eu abro a sala e pergunto a outra pessoa, isso aqui é a sala de aula da pós-graduação, o que você está vendo? Eu estou vendo alegria nas relações de estar habitando este lugar.
Estou vendo esperança, que as pessoas se projetam para um futuro. Alegria e esperança são afetos positivos, certo? Aumenta a potência de agir. Então, é o corpo vibrátil dele que está vendo. Está claro isso? Está claro? Agora, está vendo o quê? Está vendo uma dimensão existencial dessa sala. Correto? Afetos circulam nesse momento, nessa relação que nós temos aqui. Então, é disso que ela está falando. Quando o corpo vibrátil se conecta com aquelas cenas, está se conectando com o existencial daquelas vidas. E o existencial é um lugar, é um território existencial. Está claro isso? Então, fala, olha, o movimento dessas noivinhas, elas se movimentam nesse território existencial. Isso aqui, o meu corpo vibrátil está me formando. Está claro, gente? Esse movimento é desse território existencial. O corpo vibrátil está informando isso. Mas todo movimento de corpo tem uma força propulsora. Certo? Meu corpo vai se movimentar, mas o que faz ele se movimentar é uma força propulsora que o põe em movimento. Certo? Então, cada um de vocês aqui está fazendo mestrado ou fazendo doutorado, e o que moveu o corpo de vocês para chegar aqui foi uma força propulsora, te pôs em movimento. E te pôs em movimento, esse movimento foi tão forte que você conseguiu atravessar certos obstáculos para chegar aqui, correto? Essa força propulsora que põe o corpo em movimento é o que a Sueli Ronick vai chamar de desejo. Está claro, gente? O desejo é uma força propulsora que põe o corpo em movimento. Dá energia para esse corpo se movimentar. Temos novos alunos hoje, é Pedro Vitorino. Desculpa, eu não resisti ao comentário, eu sou... Olha o tamanho da sala. Eu sou louco por criança. Mas voltando aqui à aula, gente, então vocês entenderam? Então, quando ela fala, olha, esses movimentos das noivinhas, você está olhando esse território existencial se movendo, né? Se movendo. E esse território existencial se move por qual força? A força do desejo. O desejo é a força propulsora que faz com que essas noivinhas se movimentam numa direção ou na outra, ou em nenhuma direção. O desejo é uma categoria central na esquizoanálise. Esquizoanálise é um campo de conhecimento formado aí nos final dos anos 60, 70, principalmente por Deleuze e Guattari na França, né? E eles vão dizer, então, que o desejo... Nós estamos entrando numa discussão da psicanálise, mas eu acho que isso pode ficar claro para vocês com os exemplos. Fala que o desejo é um desejo que está no inconsciente das pessoas, e o desejo é produtivo, certo? O desejo é produtivo. Se você é uma pessoa desejante, você tem essa força de produção, põe seu corpo em movimento, produzindo coisas, projetos, etc., pesquisa, certo? Então, por isso que ela fala o desejo de 3 movimentos, porque esses corpos das noivinhas movem seus territórios existenciais, certo? E morrem por força do desejo.
o desejo como uma força propulsora. Mas, claro, o que podemos chamar de agenciamento. Vocês vão ver também essa palavra, agenciamento. Todo agenciamento é o desejo de movimento. Ele agencia, ele faz algo acontecer. Está claro que é aqui, gente? Vou fazer igual o Cláudio Piano. O Cláudio Piano toda hora. Tudo bem? Podemos seguir? Então vamos seguir. Teve uma aula do Cláudio Piano, espero que vocês vejam, 1 ou 2 vezes, vale muito a pena, né? Além de ser uma aula excelente, ele é um excelente professor. Mas aí, então, seguindo o... E aí, qual é a questão? A questão que a Cília Ronick está colocando aqui para nós em questão, na verdade, é a mudança dos territórios existenciais da pessoa, que é a mudança dessa pessoa, a mudança da sua subjetividade. Certo? É um processo de mudança das pessoas. A mudança no sentido de que a pessoa só muda realmente se mudar a sua subjetividade. E ninguém muda só por força de um movimento cognitivo racional. Abrindo parênteses, eu vivi essa experiência, não sei se eu contei para vocês. O município queria implantar acolhimento. Deu um curso de acolhimento, que é, rapidamente, uma forma de cuidar das pessoas, que acolhe, que vincula, que se chama de humanizar. Em 6 meses, todo mundo estava sabendo tudo de acolhimento, tudo de processo de trabalho, tudo de fluxo, tudo de linha de cuidado. Aí foram para a rede. E na rede continuou o processo de trabalho instrumental, biométrico, da mesma forma. Por quê? Porque o aprendizado cognitivo racional é uma coisa. Eles sabiam tudo de acolhimento, mas não faziam acolhimento, porque a sua subjetividade, o seu território existencial estava fixado no biomédico instrumental. Ou seja, o curso não tinha ferramentas, nós discutimos isso na aula passada, para mudar e operar a mudança na sua subjetividade, ou seu território existencial. Romper com aquele e produzir outro. Voltando à aula. Romper com o território existencial é um movimento de desterritorialização. Então, olha só. Voltando à metáfora. A primeira noivinha que vinga é a noivinha que segue o projeto tradicional secular familiar. Certo? É o seu território existencial. Valores, cultura, a família secular, né? Mineira, a moral, etc. Quando ela está fixada nesse território existencial. Quando faz o movimento, a segunda noivinha faz o movimento e ela descola, ela não segue essa linha, né? A segunda noivinha. Ela agora, quando fala ela agora, significa que ela não seguiu essa linha, esse território existencial demarcado por ela. Ela não seguiu. Então, a segunda noivinha agora, ou seja, frustra, né? Gorô frustrou aquele projeto. Não viabilizou aquele projeto. Certo? E depois ela gruda. Ou seja, ela descola do projeto, mas volta a ele de forma mais rígida
e estruturada, certo? Grudada nesse projeto. Que movimento foi feito aí? É um movimento de desterritorialização, e ela não suporta a desterritorialização, a mudança, que é a mudança da subjetividade. Então, ela faz um movimento de retorno. Ao retornar, ela gruda, ou seja, retorna muito mais dura, estruturada, inflexível. Claro? Muito bem. E o terceiro movimento é um movimento de desterritorialização. O que o senhor Leonino vai falar da desterritorialização? A desterritorialização, gente, nós estamos falando de um processo de subjetivação intenso, que é a mudança da pessoa. A desterritorialização é você romper com o território existencial. Certo? Então, a desterritorialização, romper com o território existencial, é romper com valores, com tradições, com histórias. Romper com o território existencial é perder o chão. Certo? E ela vai nos dizer que aí é o momento que a pessoa tem um medo antológico de morrer, o medo de fracassar e o medo de enlouquecer, os três medos. Então, esse momento da desterritorialização, que você rompe com o seu território existencial, é o momento de dor, sofrimento, que a pessoa é tomada pelos três medos: o de fracassar, o de enlouquecer, de morrer. O medo psicológico de enlouquecer, o medo ontológico de morrer, né? E o medo existencial de fracassar. Certo? Por isso, a segunda noivinha, quando ela descola do plano, ela não suporta a desterritorialização, ela volta a ele de forma muito mais rígida e apegada a ele. Correto? Está claro, gente? E a terceira faz o movimento de desterritorialização, suporta e reterritorializa em outro lugar, ressignificando a sua existência, ou seja, ela vai produzir um novo e diferente território existencial para ela. É uma outra coisa rompendo com aquela tradição secular. Está clara a metáfora? Uma metáfora muito bem construída, né? Didaticamente construída. Certo? Isso é o que nós vamos viver no nosso cotidiano. Vou voltar à questão do acolhimento. Acolhimento foi uma cena que eu vivi real, não foi filme, em situação de educação permanente. Tá? Então, aquele conjunto de profissionais estavam territorializados numa prática biomédica instrumental. Todo o curso de 6 meses, que eles ficaram todos muito mais sabidos sobre tudo, processo de trabalho, etc., mas não houve ruptura desse território existencial. Não houve ferramentas suficientes para deslocá-lo desse território existencial. Então, eles continuaram reproduzindo a prática biomédica e instrumental, né? Isso aconteceu muito. Programa Saúde da Família, quando foi instituído, nos anos 90, muito programa de Saúde da Família, imaginava-se que deslocando o processo de trabalho do território e automaticamente mudar as práticas, as pessoas continuaram fazendo práticas biomédicas instrumentais no território e no domicílio. A mesma coisa
a rede substitutiva em saúde mental. Muito CAPS ou residência terapêutica, que é para ser rede substitutiva ao manicômio, né? Uma prática diferente que rompa com a prática manicomial. Muitas vezes os trabalhadores vieram e repetiram práticas manicomiais no CAPS ou na residência terapêutica. Certo? E aí, o que explica isso? Não conseguiu produzir um processo de ruptura com o seu território existencial. Então, o manicômio está dentro dele. Onde ele foi, se é na residência terapêutica no CAPS, ele levou aquele manicômio dentro dele, a sua subjetividade, seu território existencial estava fixado ali. Não rompeu, não foi feito um movimento de desterritorialização, que é a ruptura com as práticas, os valores dessa prática para a construção de um novo território existencial. Está claro isso, gente? Então, o que vai justificar a repetição sistemática de velhas práticas, práticas que nós mesmos condenamos e a gente faz? O que vai justificar? É não ruptura com esse território existencial e continua praticando, porque ele está ali, é uma subjetividade constituída. É o corpo afetivo que traz aquelas marcas, como o Cláudio Piano muito bem fala na aula dele, né? Traz aquelas marcas. E você não se livra daquelas marcas se você não produzir a desterritorialização. Está claro? Só assim, terceiro tempo, a pessoa vai morrer, aí pode produzir esse medo ontológico, mas a pessoa tem que superar. Exatamente. 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 A desterritorialização é o momento que você perde o território, você rompe com esse território, né? Então você fica desterritorializado e é um momento sem chão. Então, os medos, né? Que ela vai dizer, é o medo de fracassar, de enlouquecer e o medo de morrer. É tão intenso esse processo que ninguém consegue ficar desterritorializado. Essa é a questão. Você desterritorializa, mas você não suporta muito tempo desterritorializado. Certo? Você necessita de território existencial. E esse é o momento crítico. Você precisa construir um novo território existencial para você, certo? Uma nova vida, um novo mundo, lutando com essas forças internas, né, de reconstrução. Ou esse é o momento que, se você fracassa de fato, você volta à situação anterior, aí você gruda. Volta muito mais radicalizado nela, muito mais estruturado nela. Está claro? E esse novo território ele só pode ser construído a partir do movimento do desejo, né? E dos desejamentos, dos encontros. Exatamente. Não é um querer racional, né? Tipo, agora eu vou fazer acontecer. Precisa alguma coisa, algum encontro, algo mobilizar, né, no corpo, uma transformação de fato. Isso, por quê? Se nós achamos que o desejo ele funciona como força propulsora, né, do seu corpo na direção de algo, então esse movimento de construção do novo território é o movimento do desejo. O desejo agindo como força propulsora para te colocar nesse novo. Então, você tem que ser um ser desejante para construir o novo. A nova vida, uma vida plena. Tem que ser um sujeito desejante. Certo? Ou você vai simplesmente repetir formas de vida já existentes, já consagradas. Mas aí você pode continuar para o terceiro. É bem mais difícil, né? Você grudou. Fixou.
É uma derrota de um novo projeto. Você se entregou à tradição. Se entregou àquela situação anterior. Entendeu? Pode, mas você sabe que fica derrotado, é muito mais difícil, mas é evidente que pode, né? Novas formas, novos processos podem acontecer se você acumular força para isso. Vamos lá, Alessia, você. Você me microfone. Então, eu queria só mais uma informação. Essa prática, né, da desterritorialização é algo que dizemos assim, é da parte de quem pratica, do médico, não é do paciente, ou seja, o usuário é convidado a fazer esse processo de desterritorialização, de explorar outras oportunidades existenciais, ou nesse âmbito que a gente está avaliando, né, estamos só olhando por parte do gestor, dizemos assim, de quem opera o cuidado. Alessia, nós estamos falando desse movimento existencial. Em tese, qualquer pessoa pode fazer esse movimento, o que significa ressignificar a sua própria vida. Então, quando eu estou falando dos trabalhadores, eu estou dizendo os trabalhadores, eles da saúde podem fazer esse movimento de desterritorialização, rompendo com velhas práticas, velhos conceitos, moral, e adotando novos, né? Desterritorializa e funda novas práticas. O usuário pode fazer esse movimento também na sua existência, né? Na sua existência de usuário. Pode também fazer esse movimento. Então, não sei se eu fui claro, mas, enfim, é um movimento que você pode, inclusive, o movimento de desterritorialização de trabalhadores numa rede de saúde pode provocar mudança nos próprios usuários. Citar um exemplo. A prática instrumental biomédica leva a que os trabalhadores operem seu processo de trabalho muito centrado em procedimentos. Produção de procedimentos, exames de alta e média complexidade, principalmente. O usuário também tem essa cultura, vamos dizer assim, né? Tem esse pensamento. Ele acha que só está bem cuidado se estiver consumindo alta tecnologia. Ora, um movimento de desterritorialização, de mudança dos valores de práticas profissionais, pode também levar, ou seja, agenciar movimentos de mudança no pensamento dos usuários. Eu já vi acontecer, por exemplo, que uma unidade de saúde já há bastante tempo, eu vi implantar acolhimento, as mães não gostavam que a enfermeira examinasse suas crianças pequenas, bebês, só médicos. Quando houve todo o movimento de mudança nessa unidade, plantar o acolhimento, mas o processo a quente, muita discussão, muita intervenção, e que a situação mudou, que as enfermeiras passaram a atender as mães com seus bebês, etc., e as mães perceberam que aquilo era eficaz, satisfatório, elas passaram, elas mesmas, a buscar o atendimento da enfermagem. Uma mudança radical. Ou seja, a mudança de um processo de trabalho dos profissionais, trabalhadores, seus valores, sua cultura e tal, levou a uma mudança também dos usuários. Enfim, isso é processo, tudo é processo, né? Essa que é a questão. Não sei se ficou claro. Bastante, sim. Obrigada.
Pedro Vitorino. Me ouvindo? É impressionante, né, como esse texto tem a capacidade de nos movimentar, né, Túlio? Eu fiquei imaginando, assim, que ler de novo ia me conectar com algo que já estava meio projetado, né? E quando a gente vê, a gente já está num processo de desterritorialização, né? E são muitos caminhos, né? Parece pequeno o trecho, mas ele é denso, né? E dessa vez eu fiquei muito tocado, né? O quanto que quando a Sueli vai narrando as noivinhas, ela também está fidelizando algo que ela anuncia lá no prefácio sobre a questão das micros políticas, né? E dá para perceber esse relevo, né? Quando ela vai montando as cenas, eu tenho a sensação que eu vou entrando nas cenas, né? É até difícil falar, porque aí a tua fala, né, o que os colegas trazem também vai trazendo outras cenas, né? É um arranjo com uma capacidade de disparar muitos fluxos, muitas linhas, né? Que me parece que antes não era possível visualizar, né? Mas tem algo no texto que me toma, assim, né? Quando a Sueli traça a ideia da... Aliás, é um prefácio que, muitas das vezes, eu fico muito preso. Já fiquei muitas horas nesse prefácio, porque ela traça muitas questões, né? Quando ela vai falar da micropolítica, né? Que ela está preocupada com esses modos de subjetivação, senão minha investigação a partir da micropolítica é olhar para essa política dos modos de produzir subjetividade, a política da subjetivação. E tem algo ali que me pega sempre, que é quando ela relata sobre um tal de um constrangimento nesse modo de subjetivação, que de alguma maneira veda uma vulnerabilidade às forças do mundo em sua irredutível alteridade, né? E aí, eu juntando um pouco aqui do que a Alessia estava tensionando, né? Eu fico imaginando também que ela vai traçando as observações e pautando os encontros, que aí não é um encontro com o outro, né? É um encontro com essa diversidade todas que nos cerca, né? E aí, na nota de abertura, ela usa de um fragmento do Deleuze da Parnay, o Alessi, que é muito interessante, né? Que ela fala assim, ó, encontrar é achar, é capturar é roubar, mas não há método para achar, só uma longa preparação, né? Então, acho que tomado por o que a gente está discutindo agora, né? Muito me interessa essa ideia da vulnerabilidade, porque eu fico também capturado por uma ideia que, se existe um vedar da nossa vulnerabilidade a essas forças do mundo, né, a essa alteridade, ela também traz um otimismo, né? É engraçado que ela narra ditadura, exílio e acontecimentos, né, que ela vai falar de cafetinagem, mas tem uma ordem da expressão da vida que é otimista, né? Você vai indo, vai quebrando, mas parece que vai sustentando um novo território, né? Abrindo uma fenda nova, assim, de que, opa, tem algo aí que vai acontecer, né? Então, eu fiquei, assim, muito tomado. E essa ideia da vulnerabilidade, quando ela traz a ideia do corpo vibrátil, parece que acende um esperançar, né? Enfim, não vou falar muito não, que eu vou me perder, tá, Túlio? Tudo bem, Pedro. Mais alguém? Ana Carolina.
Queria fazer uma pergunta. Quando você falou aí sobre educação permanente, né, de que é algo que pode produzir uma desterritorialização, uma reterritorialização, mas não necessariamente. É uma questão que muito me interessa, assim, né? Porque tem aquilo que se ensina e você pode aprender, mas não apreender, incorporar aquilo que você aprendeu. Assim, você pode saber tudo do PNH e isso não está afinado com as suas práticas, e não incorporar isso nas suas práticas, assim. E a minha questão é, assim, como que a educação permanente pode produzir esse processo? Produzir ou favorecer? Produzir é garantir, né? Mas favorecer esse processo. Ana Carolina, essa questão... Peraí. Para a Fernanda, às vezes, dá um tilt aqui. Está me ouvindo bem, Ana? Veja bem, essa questão é importantíssima, eu acho, porque eu discuto isso num texto, eu vou falar aqui sobre isso. Eu mandei, antes desse último livro, né, último e-mail, que eu mandei o livro da Roni, que eu mandei um texto meu. Esse texto, o título é Unidade de Produção do Cuidado, é Unidade de Produção Pedagógica. Então, vai nessa direção, né? E eu acho que é muito interessante ver esse texto, porque ele vai discutir essa questão que você traz. Como que a educação permanente pode ser um dispositivo para produzir processo de desterritorialização e produção de uma nova subjetividade dos trabalhadores no sentido de mudar suas práticas. Então, nós podemos pegar a primeira questão, que é a seguinte: a subjetividade ela é socialmente produzida. Subjetividade se produz a partir das vivências das pessoas, das experiências que as pessoas têm no mundo. Isso é que muda a subjetividade, correto? Um curso que opera simplesmente no plano da cognição, evidentemente que ela é importante, mas por si só não vai mudar ninguém. Ou seja, a compreensão de algo na forma racional e cognitiva é importante, óbvio, vai continuar sendo, mas em si não muda ninguém. O que muda as pessoas, modo de pensar, conceitos e prática, é a mudança da subjetividade. Então, você precisa criar processo pedagógico que opere, ao mesmo tempo, o plano cognitivo, processo de cognição, mas, ao mesmo tempo, processo de subjetivação. O processo pedagógico e educacional tem que operar nos dois sentidos. Historicamente, nós produzimos muitas ferramentas para processos pedagógicos, cognitivos e racionais, mas não produzimos ferramentas suficientes para produzir os processos de subjetivação junto. Então, nós temos que ter experiências que as pessoas vivenciam o mundo, coloquem isso em análise, experimentem o mundo, coloquem isso em análise, como parte, como didática de um processo que leva à mudança das pessoas, né? Que deixa novas marcas, novos registros. Então, essa é a questão chave, ou seja, como você ter processo pedagógico que opera também na subjetivação, você tem que criar experiências, vivências com o mundo, né? Então, tem algumas propostas que vão nessa direção. Se você pega, por exemplo, o mais conhecido, Paulo Freire, Pedagogia da Problematização. Paulo Freire, ele leu Spinoza, tá? Você vai no museu, na casa do Paulo Freire, em Recife, tem Spinoza na biblioteca dele. Não sei se é por isso, mas a proposta dele é de colocar as pessoas com a sua realidade, pegar essa realidade
num processo de formação das pessoas. Quando Paulo Freire propõe um método de alfabetização, que é principalmente por pessoas do meio rural, por exemplo, ele vai estar falando da enxada, da agricultura, essas coisas todas para alfabetizar as pessoas. Então, coloque conexão com o mundo, experimentar o mundo por processo formativo e de educação. Isso eu acho que é a questão fundamental, né? Então, por quê? É nessa vivência que você tem efeitos no seu corpo afetivo, o aprendizado não só do corpo com órgão, mas um aprendizado também do corpo sem órgãos. O que o Spinoza vai falar do corpo afetivo, a ciência intuitiva. O grande desafio da educação no nosso tempo é formar as pessoas também para o terceiro gênero do conhecimento. Tradicionalmente, só formamos para o segundo gênero do conhecimento. Para formar as pessoas para o terceiro gênero do conhecimento, a ciência intuitiva, tem que apostar na exposição dessas pessoas ao mundo, né? Então, essa é a questão, ela é importante. Está claro? E a educação permanente, olha só, repetindo aqui também, voltando à questão da repetição. A educação permanente, ela nasce lá nos anos 50, 1960, na indústria. Porque a indústria viu que você tendo um processo de educação dos operários que pegava o cotidiano da fábrica, o cotidiano do trabalho deles, era muito mais produtivo para a própria empresa. Então, eles chamaram de educação no trabalho, para o trabalho, pegando as situações de trabalho. A Organização Pan-Americana de Saúde pegou essa experiência já nos anos 1970, 1970. E no Brasil foi implantado em 2004, o Programa de Educação Permanente, que implantou com uma excelente concepção, que é essa concepção de pegar as experiências, não só do trabalho, da vida, como insumo para o processo de aprendizagem, né? Então, eu já coloco essa questão, quer dizer, educação permanente voltada às experiências, vivências, vai impactar o corpo afetivo, esse aprendizado, né, do corpo afetivo, produzindo um processo de objetivação. Muitos lugares depois se viu que o programa de educação permanente levou esse nome, mas continuou fazendo curso com pedagogia bancária, ou seja, conteudista, né? Sem produzir essas experiências, levando o nome de educação permanente. Então, é a repetição. A repetição porque aqueles que levam a educação permanente, eles mesmos não produziram essa desterritorialização e continuaram territorializados no processo formal, tradicional, pedagógico. Então, dar o nome de educação permanente faz educação convencional. Assim como a gente viu, dá o nome de acolhimento na unidade de saúde, tem essa linha de acolhimento, e faz triagem. Que a triagem é um dispositivo de exclusão, e o acolhimento é um dispositivo de inclusão, é totalmente diferente. Mas se a pessoa não desterritorializou, daquele território existencial anterior instrumental, ela não vai fazer diferente. Com a educação permanente é a mesma coisa. Agora, Ana, esse debate, você olha aí no o e-mail que eu mandei na semana anterior, antes de mandar o livro da Ronick, eu mandei esse texto. Se você tiver dificuldade de localizar, você me fala, eu te mando, eu faço essa discussão, tá? Que acho que essa questão é importante. O Roma mandou aqui uma mensagem.
certamente fundamental na didática e na intervenção, na pesquisa e nas práticas, muito interessante, é isso mesmo. Acho que é essa questão que a gente precisa discutir. Na pesquisa, por exemplo, para você compreender, fazer uma pesquisa e compreender as questões que estão implicadas naquela pesquisa, você tem que mergulhar para se encharcar do objeto, né? Essa é a dinâmica para aprender tudo o que ocorre nos fenômenos, aquilo que você está procurando entender, né? A relação com as pessoas é seu corpo tem que ser encharcado daquele objeto, daquele fenômeno, daquela situação que você quer estudar. Tem uma discussão interessante feita pela professora Ana Abraão, que é aqui da enfermagem, que ela chama de pesquisador imundo. O in, que dá a ideia de estar no mundo, né? Dentro do mundo, mas o imundo, na língua portuguesa, o imundo é sinônimo de sujo. Então, o pesquisador sujo, ou seja, isso para contradizer a ideia de que a pesquisa tem que ser asséptica. Se eu vou estudar um objeto, eu tenho que ficar distante dele para ter um olhar distanciado, isento e asséptico, para não ser contaminado com o objeto, e aí ter uma pesquisa bacana, né? Isso é uma mera ilusão. Isso é uma criação humana que não faz nenhum sentido, porque isso simplesmente não é possível. Desde que você interage com o objeto, você já é afetado por esse objeto. E o afeta também. É uma produção mútua de conhecimento, uma produção mútua de sentido. Isso não é só nas ciências humanas. Muitas vezes se fala, isso é nas ciências humanas, sociais. Não. Pega, por exemplo, o estudo da engenharia de concreto armado. Das coisas mais interessantes na engenharia é concreto armado. O próprio Oscar Niemeyer, que produziu essa arquitetura cheia de curvas, né? E as pessoas parabenizavam ele pela beleza da arquitetura curvilínea, né? Ele dizia que o mérito não era dele, mas era dos engenheiros que conseguiam colocar aquelas coisas em pé. Graças ao quê? O concreto armado, né? É tão legal o concreto armado. Eu começo a falar. A ponte Rio-Niterói, a gente vê isso, a ponte de 13 quilômetros de concreto. Concreto é essa coisa que a gente acha que é rígida, dura. Ela é flexível. Ela balança o tempo inteiro, né? Porque se não balançar, quebra. A ponte balança, você fica ali no meio da ponte, fica balançando ali. Então, olha só, o engenheiro que vai fazer pesquisa em concreto armado, ao fazer pesquisa em concreto armado, ele já está declarando que gosta do objeto. Ele vai fazer pesquisa em concreto porque ele gosta disto. Olha, esse amor ao concreto armado já é uma implicação com o objeto e mostra que não tem isenção, ou seja, não existe pesquisa asséptica, né? O físico que vai estudar corpo celeste, por que ele escolhe estudar corpo celeste, algum corpo celeste qualquer? Porque ele ama aquilo, porque ele gosta daquilo. Então, assim, é um dado de realidade que toda pesquisa existe uma implicação do pesquisador com o seu objeto, não é? E é impossível uma pesquisa totalmente asséptica, como se fala. Haverá sempre interferências, né? Então, isso para reforçar esse argumento de que
A compreensão de um objeto, de um mundo, requer que você mergulhe. Quando, por exemplo, a gente vai fazer pesquisa em cartografia, usando a cartografia, a ideia de acompanhar o usuário, ela é muito importante, né? Então, tem pesquisas aqui, por exemplo, uma pesquisa muito interessante feita por um colega, que é o Rubner, fez doutorado conosco, ele estudou a clínica no médico de família, programa médico de família, ele acompanhou a equipe e alguns usuários, acompanhamento sistemático, né? Para ver como que a vida corria, como que era a existência das pessoas, as relações. Essa pesquisa também, que eu disse que a psicóloga, falei com ela, vai viver o manicômio, faça um mergulho, tem que se encharcar do manicômio e dos pacientes ali para você perceber. É uma percepção. Alguém falou percepção aqui, é uma ela disse, ela pegou dessas pessoas para andar com ele na cidade de Niterói. Esse acompanhamento é muito importante, né, para perceber tudo isso. Então, bom, falando um pouco aqui, né, então, travou, mas já voltou, né, gente? Beleza. É que o celular está no 5G. Então, vamos lá. A meteorologia é difícil, imundar-se, não é exercício fácil. É isso aí. Não é fácil. É porque você é afetado também por tudo que ocorre na situação que você está vivendo, entendeu? Então, quando você é afetado também, você está exposto a processo de desterritorialização sua. Correto? Então, isso que a Miriam coloca é importante. É uma dificuldade existencial. Não é dificuldade de acesso, de ir numa residência terapêutica ficar lá, ir numa como ficar lá. Isso todo mundo faz. Mas é imergir. Como eu falei para ela, você tem que se encharcar dessa realidade. Então, isso é uma exposição. Isso pode aparecer na pesquisa também, né? Claro. Isso pode aparecer na pesquisa, deve. Isso é dado de pesquisa. Certo? Então, isso é fundamental, né? Vamos lá. Você, Roman. Fique à vontade. Tudo bem? Bom dia a todos e todas. Eu tenho uma questão que, digamos, que me atravessa, né? Desde sempre, né? Que é uma questão, digamos, da profissão, né? Como antropólogo. Roman, a gente perdeu o início da sua fala. Você começa. Não, eu estava comentando que eu quero trazer uma questão que me parece que é uma coisa que não é para ser respondida agora, né? Eu quero porque ela me atravessa, ela vibra, pulsa, né? Mas quando a partir do que a Ronique fala sobre os afetos, né? E sobre essa questão da vibração, né? E você trouxe o exemplo de o que você está vendo, né? Para dar o exemplo entre esse olho retina e esse olho corpo vibrátil, né? Então eu pensando sobre os afetos, né? E sobre como lidar com eles seja na nossa experiência didática, na nossa prática profissional ou na nossa prática de pesquisa, né? Porque, digamos, os afetos são convulsivos, né, por assim dizer, né, na medida em que a gente se suja e a gente, digamos, se aproxima
né? Há toda uma questão do, enfim, digamos, os nossos afetos podem implicar nojo, revolta, choro, gemido, enfim, no espaço de interação, no espaço público, né? Angústia, né? Vontade de sair correndo, né? E há toda uma série de questões no convívio, na interação institucional, né? No convívio cotidiano, em que nós, de alguma maneira, controlamos, né? Ou regulamos, ou cultivamos essa expressão, né? E eu vejo uma diferença entre esta dimensão e aquilo, né? O que eu vejo? O exemplo que você mencionava, né? Eu vejo esperança, enfim, eu vejo sofrimento, eu vejo dor, e essa dor me toma, mas essa expressão verbalizada, é diferente do que do sentimento primário ou convulsivo que eu posso ter, né? O que todos nós podemos ter, e que eventualmente, inclusive, pode gerar contágio, né? Quando a gente vê outras pessoas se emocionando, as pessoas começam a chorar, né? Enfim, e me parece que isso é matéria central, né, da nossa elaboração como grupo de pessoas que estão discutindo isso, ou eventualmente como pesquisadores, porque aí é uma questão também de como expressamos aquilo que estamos sentindo, né? E como, inclusive, eventualmente nos justificamos diante de, por exemplo, um conjunto de afetos, né? Vergonha, que senti vergonha pela minha reação ridícula, ou patética, ou errada, etc., né? Então, eu fico pensando como trabalhar, né, cartograficamente no mapeamento, na reflexão sobre isso, na expressão, e, ao mesmo tempo, também como elaborar discursivamente isso, tanto na conversa quanto na elaboração escrita, né? Me parece que essas são questões que esse texto e todos os comentários que você está trazendo avivaram essa questão, né? Eu não estou ouvindo. Perfeito, Roma. É muito interessante. Eu acho que isso aí vai atravessar nossas discussões aqui por algum tempo. Miriam, você. Não, a Roma estava falando, e quando eu coloquei que é muito difícil inundar-se, que eu acho que tem, a gente não pode se esquecer que num campo micropolítico a gente tem histórias, tem um processo de vida. E eu acho que o mais difícil, e para a gente de saúde, acho que a gente está numa discussão dessa lá dentro da pesquisa, né? Para a gente na saúde, tem o que é esse inundar-se, que é uma abertura que eu coloquei um pouco isso na tese, né? Que eu acho que é como eu consigo me despir do que eu trago tão enraizado como certo e errado, como científico acadêmico. Eu acho que o inundar-se tem um tanto a ver com isso, né? De como eu consigo de verdade colocar num lugar de ser afetado, num lugar de permitir diversos mundos que não aquele que está tão dentro do que é o padrão, assim. Então, acho que eu acho que isso é importante dentro de um percurso cartográfico, porque isso vai acompanhar até o ponto final da última frase do seu trabalho acadêmico. Você, a todo momento, precisa estar se reinventando, não é só na hora que você está no campo, né? Uma escolha metodológica em termos de pesquisa tem a ver com uma escolha de postura, quase, e isso vai passar também, porque é um exercício que, de novo, você precisa se permitir na escrita. Então, acho que por isso que é um exercício tão difícil, porque a gente traz muitas coisas que não é só naquele momento, né? Naquele momento da pesquisa, naquele momento com a pessoa, né? Com o usuário ou com quem você, né, tiver interlocução. Você traz essas coisas, e isso é difícil também naquele momento, porque é como se você tivesse um estado em alerta, né? Porque tudo aquilo que, inclusive, você está sentindo faz parte do estudo. E isso precisa ser dito, né? Que eu acho que é isso que Roma está falando um tanto, né? O que é se emocionar, por que é se emocionar, o que é, por exemplo, como o Goffman traz, o estigma, ele é contagioso, a depender de quem você está do lado, né? Por exemplo, numa pesquisa de campo, você vai sentir aquilo, e aquilo é o dado da pesquisa, aquilo tem que ser também o dado da pesquisa.
Enfim, por isso que eu acho que é um exercício que acompanha, e ele é difícil de fazer, porque a gente tem anterior a se tornar o pesquisador, anterior a vestir essa capa de cartógrafo, digamos assim, né? Perfeito, Miriam. O Roma mandou aqui, página 23. Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para os afetos que pedem passagem. Dele se espera, basicamente, que esteja mergulhado nas intensidades. É isso aí. Ou seja, não tem como você fazer uma pesquisa para entender essa complexidade que é as relações e o mundo, e dar língua aos afetos, como diz a Ronique, se você não mergulhar, certo? Nas intensidades presentes no fenômeno. Quando você mergulha, você também se expõe, evidentemente. Então, quando a gente fala que a pesquisa é uma produção de si do mundo, o que é essa produção de si do mundo? Você produz um objeto e ele te produz também. É uma relação. Claro, gente. Então, olha só. Isso significa você fazer uma pesquisa saindo do campo das estruturas e formas, que é uma forma de ver, mas ainda superficial. Importante, é lógico, mas mergulhar também no campo dos afetos. Ou seja, a pesquisa requer o seu olho retina e o corpo vibrátil, né? Não o olho vibrátil, mais corretamente, o corpo vibrátil vai estar imerso e também conhecendo e produzindo conhecimento, e se produzindo. A pesquisa requer, estou repetindo, acho que isso é muito importante, né? O corpo, o olho retina e o corpo vibrátil ao mesmo tempo na produção do conhecimento. Certo? Entendimento que os fenômenos são muito mais complexos do que a forma que eles aparentam. E para você conhecer essa complexidade, tem que mergulhar nas intensidades, que é a forma como os afetos circulam por intensidades. Tá?